Oi pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar a usar os moldes de silicone que fazem os apliques da turma da Mônica. Nesse caso aqui eu fiz potes, aqueles potes de geleinha, e fiz também as latinhas de menta, né, latinhas de balinha. Então eu abri a massa e cortei alguns círculos, né, eu fiz cores variadas aqui. E eu cortei o círculo com um cortador redondo que é um pouco menor do que o tamanho da latinha. Esse daí deve ter uns 3 centímetros, eu esqueci de medir, mas depois eu coloquei para secar numa placa de EVA, deixei secar de um dia para o outro. E para encapar os moldes, eu usei um cortador redondo de 6 centímetros e abri a massa também, né? E vou passar aí a cola para encapar os potinhos, para encapar as tampinhas. Então eu passo a cola, insiro a tampinha no centro da massa e vou puxando a massa até cobrir toda essa parte da tampa. E eu vou alisar na palma da mão até esse excesso de massa ele cobrir toda a borda de dentro, né? Ela precisa cobrir a borda de dentro. Eu vou dar uma leve pressionada com cuidado para não rasgar essa massa. E ela precisa cobrir toda essa parte, porque depois quando a gente tirar o excesso para ela não subir. Eu vou deixar secar de um dia para o outro e somente no dia seguinte eu vou tirar essa bordinha, que já vai estar, a tampinha de cima vai estar seca, mas a parte de dentro ainda vai estar mole. Então eu vou tirar essa bordinha e vou alisar o que sobrou. Nesse caso aqui, essa massa que eu estava usando, ela não era de uma qualidade muito boa, por isso que ela deu uma rachadinha nas pontas, tá? Então, se a massa não for de uma qualidade muito boa, vai acontecer isso aqui. Aí, se você usar uma massa boa, não vai acontecer. Essa aqui que eu tô usando já é aquele recortezinho que eu fiz e deixei secar de um dia pro outro. Então, para colar na tampinha da latinha, eu vou deixar secar de um dia pro outro para ela encolher. E aqui para fazer a melancia, eu vou usar a massa na cor vermelha e vou colocar a massa que não tem muito segredo, né? Eu passei um pouquinho de óleo de cozinha normal no molde, usando um pincel bem macio, e aí insiro a massa vermelha ali e vou tirar e vou deixar secar, de preferência de um dia para o outro, para a gente poder pintar. E aí no dia seguinte eu venho com a tinta, eu tô usando a tinta acrílica brilhante branca, mas pode ser PVA, pode ser fosca, o que você preferir, o que você tiver por aí, mas que seja resistente, né? Então pode ser PVA ou acrílica. E aí eu passei a tinta acrílica branca e deixei secar. E depois que ela secou, eu pintei aqui com uma tinta verde misturada com um tinta verde mais escuro. E daí eu pinto e espero secar também essa parte da tinta. E quando ela estiver seca, eu venho com a tinta verde mais clara e vou fazer os risquinhos para fazer aquelas manchinhas da melancia. E depois que essa parte secar, eu venho com uma tinta marrom escura e vou pintar as sementinhas que já estão ali marcadinhas no molde também. E eu vou colar usando cola instantânea, eu vou colar na tampinha ou no pote. Então é importante deixar essa tinta secar bem antes de colar, senão vai borrar tudo, tá? E para fazer o guarda-chuva, eu vou fazer primeiro o cabo usando a massa preta e vou inserir ali na cavidade para fazer o cabo do guarda-chuva e vou deixar esse cabo secando de um dia para o outro. E no dia seguinte eu vou fazer a parte de cima do guarda-chuva e aí eu vou colar essa parte de cima no cabo que já vai estar firme. É importante dar esse espaço de secagem entre uma peça e outra
para que não encolha e acabe deformando essa peça. E daí eu vou esperar secar. Se eu for colar na tampa do pote, eu não preciso esperar secar, eu já posso colar direto. Mas se eu for colar na tampinha da latinha, é importante esperar secar de um dia para o outro toda essa peça e colar ali com a cola instantânea, como eu tô fazendo aqui no vídeo. Para fazer as orelhas do Sansão, eu tô usando a massa azul. E aí eu tô fazendo as orelhas e já vou passar a cola branca e colar direto na tampinha do pote. Mas se você for colar na tampinha, na latinha, eu dei preferência de esperar secar um pouco, porque vai dar uma encolhida maior lá na latinha, já que a tampa não vai ser totalmente coberta como na questão do pote. Para fazer os dentes da Mônica, eu vou colocar primeiro a massa branca na parte de baixo do molde, ali onde faz o formato do dente. E eu vou preencher toda essa cavidade. E depois que eu preencher a cavidade, eu venho com a massa preta e preencho a parte de cima da cavidade, tirando todo o excesso, deixando apenas a massa dentro do centro da cavidade. E vou tirar com bastante cuidado e colar na tampinha usando a cola branca. Para fazer o cabelo do Cebolinha, eu tô usando a massa preta e vou inserir a massa na cavidade com cuidado e vou empurrando e vou tirando o excesso. Essa parte é um pouquinho chatinha porque é mais fininho, né? Então eu vou colocando e vou tirando o excesso para na hora de eu tirar da massa, a massa do molde, não ficar cheia de rebarba. Então eu vou dando esse cuidado ali e daí eu tiro com cuidado também e vou colar no pote, na tampa ali do pote, usando a cola branca também e vou ajustando para ele não ficar torto no pote. Então vou usando uma esteca de faquinha. Então é isso, pessoal, é um vídeo super simples, rapidinho aqui para fazer esses apliques, e usando esse molde de silicone vai ajudar muito, né, vai facilitar bastante, agilizar bastante esse trabalho, e você pode fazer essa mescla de cores aí, como eu fiz, né, para ficar bem bonito, para dar um destaque, né, na peça. E também tenho aqui os moldes de silicone da Turma da Mônica com os personagens, os bonequinhos que eu vou deixar aí mostrando na foto do vídeo. E para você acessar o link para venda, né, desses moldes de silicone, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários, e você pode ir lá, dar um clique no link e dar uma procuradinha na coleção de moldes que vai estar lá, todos os moldes para você ver, tanto da Turma da Mônica quanto de outros personagens também. Então é isso, agradeço muito por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, curta, compartilhe, comente para ajudar na divulgação aqui do canal e eu conseguir trazer mais vídeos para vocês. Eu agradeço demais o apoio de vocês. É isso, um grande beijo, tchau, tchau!